Oi pessoal, já que continuamos praticando o isolamento social, o Mitos do Pop está um pouquinho diferente. Então, aproveite para se inscrever no canal do Adoro Cinema, deixe seu like neste vídeo e comente quais questões da cultura pop você gostaria de ver analisadas no programa. Há exatamente 10 anos, em 16 de julho de 2010, estreava nos cinemas Inception, que aqui no Brasil ganhou o título A Origem. O filme conta a história de um grupo de agentes que penetra nos sonhos das pessoas para roubar ou implantar informações. Essa ideia insana surgiu da mente de Christopher Nolan, um dos diretores mais criativos dos últimos anos. E até hoje, tem gente intrigada não só com o desfecho da história, mas também com tudo o que acontece antes disso. Aquele peão caiu ou continuou rodando para sempre? Será que foi tudo um sonho? Qual é o real significado por trás da trama? E afinal, A Origem tem mesmo uma conexão com Tenet, o misterioso próximo filme de Christopher Nolan? Essas são as questões que eu analiso neste Mitos do Pop. Para responder a pergunta mais importante sobre A Origem, antes a gente precisa falar sobre um tema essencial: os totens. Se você assistiu, deve se lembrar. Os totens são pequenos objetos utilizados pelos personagens para testar se eles estavam no mundo real ou em um sonho. E cada objeto deve ter qualidades únicas que os torna muito pessoais. O totem do protagonista, Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio, é um peão, que originalmente era o totem de sua esposa, a Moll, interpretada por Marion Cotillard. Funcionava assim: se o Cobb girasse o peão e este continuasse rodando sem nunca cair, isso significaria que ele estava sonhando. Se o peão caísse, Cobb estaria acordado. E esse peão está no centro de um debate que rola até hoje, sobre se o final do filme significa que o Cobb continua ou não preso dentro de um sonho. Bom, o roteiro escrito por Christopher Nolan foi feito para não ter resposta. Veja só, Cobb entra com Miles, larga as malas, anda em direção à mesa, olhando para o jardim coberto de vegetação. Ele enfia a mão no bolso, tira o peão, coloca-o na mesa e o gira. Um grito de criança o faz olhar para frente. Pela janela, James e Philippa aparecem, brincando, com os rostos virados. Cobb olha para seus filhos. Miles vai até a janela e bate no vidro. James e Philippa se viram e veem o pai deles. Ele segue até a janela, observando seus rostos sorridentes brilhando enquanto correm em sua direção. Atrás dele, em cima da mesa, o peão ainda está girando. E nós... fade out, créditos, fim. O próprio Nolan explicou que essa é a pergunta que ele mais costuma responder e que, na verdade, isso indica que as pessoas não estão prestando atenção ao detalhe mais importante da cena. Em uma entrevista, ele declarou: "Eu coloquei esse corte no final para impor uma ambiguidade externa ao filme. O verdadeiro ponto dessa cena é que Cobb não está olhando para o peão, ele está olhando para os filhos. Ele deixou o peão para trás. É o significado emocional do momento." Anos depois, Nolan declarou que o Cobb estava com os filhos em sua própria realidade subjetiva. E nesse momento, o Cobb não se importa mais, o que significa que talvez todos os níveis de realidade sejam igualmente válidos. Ou seja, se você é desses que não se conforma de não saber se o peão vai continuar rodando para sempre ou se parou de girar, talvez você esteja reparando na informação menos relevante desse final. Palavras de quem criou o filme, hein? No entanto, existe uma teoria de fãs que sugere que o totem de Cobb não seria o peão, mas sim a sua aliança de casamento. Sim, porque se você prestar atenção, verá que o anel só aparece em seu dedo quando ele está dentro dos sonhos. Já nas cenas que ocorrem na chamada vida real, quando ele está no aeroporto entrando nos Estados Unidos, por exemplo, ele não está com o anel. E é até difícil de notar, mas na última cena, o Cobb também não está de aliança. Essa teoria ganha força se lembrarmos que o peão era originalmente de sua esposa, e quando ela morreu, o Cobb teria deixado de usar seu totem original para utilizar o dela, como uma maneira de nunca esquecê-la. Então, o que definiria o estado de sonho ou realidade é o fato de Cobb usar ou não a sua aliança de casamento. E tem um outro detalhe: o ator Michael Caine, que interpreta o professor Steven Miles, o sogro de Cobb, declarou que Christopher Nolan explicou a ele que sempre que o seu personagem está em cena, aquilo se passa na realidade. Afinal, o professor Miles foi a pessoa que inventou essa história de entrar dentro dos sonhos. Vendo por este lado, fica claro que a cena final não é um sonho, já que o Miles faz parte dela. Mas repare que ele sai de cena no momento em que o Cobb abraça as crianças, e depois disso, o peão continua girando. Será que no momento em que ele sai de nossa vista, tudo deixaria de ser real e se tornaria um sonho? Que viagem é essa, véi?
Mas é claro, fã que é fã gosta de criar teorias. Dá uma olhada nessas aqui. Teoria 1. Tudo o que vemos é um produto do subconsciente de Cobb. Essa aqui é forçada. Em A Origem, Cobb estaria sonhando sozinho, sem uma equipe junto e tentando lidar com seus sentimentos por sua esposa. Essa é a pior de todas as teses, porque é difícil crer que o Christopher Nolan gastaria tempo criando tudo isso, jogando pistas e construindo uma história só pra cair nesse velho clichê do tudo o que vimos foi um sonho. Teoria 2. Cobb é o objeto de estudo do filme. Essa tese acredita que pelo menos algumas, ou talvez todas as cenas do mundo real seriam sonhos, e que o plano seria fazer Cobb não sentir mais culpa pela morte da esposa. Dessa forma, todos os participantes do grupo fariam parte dessa experiência, e para validar isso, vale reparar em uma frase que se repete ao longo do filme. Você quer se tornar um homem velho, cheio de arrependimento, esperando morrer sozinho? Esse seria o conceito que a equipe tenta plantar na mente de Cobb. Deixe seu arrependimento para trás e volte para os seus filhos. Isso explicaria porque o Cobb é capaz de povoar o mundo dos sonhos com uma figura de seu subconsciente, e também explicaria alguns dos elementos mais absurdos, como o fato de Saito conseguir o perdão de Cobb com um único telefonema, e de ele aparecer em Mombasa no momento exato em que o Cobb precisa de ajuda. Isso sem contar que a arquiteta Ariadne embarca nesse projeto maluco sem questionar os riscos. Aliás, o nome da personagem de Ellen Page não é exatamente sutil. Ariadne é um personagem da mitologia grega que ajudou Teseu a escapar do labirinto do Minotauro. Ela se apaixonou por Teseu e deu a ele uma bola de fio que o guia através do labirinto. Como você se lembra, no filme a Ariadne guia o Cobb pelo labirinto gigante que ele construiu, no caso, o subconsciente dele, no centro do qual ele encontrou e matou o Minotauro, no caso, a esposa dele. Bem bolado, Nolan. Teoria 3. Inception é sobre a arte de fazer cinema. Christopher Nolan falou sobre isso em uma entrevista na época do lançamento e também no DVD. Cada personagem de A Origem representa alguma peça essencial no processo criativo e coletivo de se fazer um filme. Por exemplo, The Point Man, que é o Joseph Gordon-Levitt, representa o produtor, porque ele é o responsável por tornar o plano possível. A Architect de Ellen Page é a designer de produção, ou até mesmo a roteirista, porque ela cria todos os cenários, narrativas e configurações dos sonhos. E The Forger, que é o farsante, interpretado pelo Tom Hardy, é o ator, pois ele é o encarregado de se passar por outras pessoas dentro dos sonhos. Além deles, há o Robert Fisher, personagem do Cillian Murphy, que é o The Mark, que representa o público, que recebe a ilusão do cinema. E tem também o Saito, do Ken Watanabe, que é o executivo do estúdio que contrata o Cobb com a promessa de conceder a ele a liberdade que ele tanto busca, ou, em outras palavras, a liberdade criativa. E, obviamente, o Cobb do Leonardo DiCaprio é o The Extractor, e seu papel é o de diretor. Pode reparar como o visual dele em A Origem é parecido com o de Christopher Nolan na vida real. Inclusive, o Nolan afirmou que há muito dele em Cobb, pois o personagem vive à beira de se perder em sonhos e luta para se reconectar com a realidade e voltar para a família. Agora, a pergunta que não quer calar. Tenet é uma sequência de A Origem? Vale notar que esse é mais um filme do Christopher Nolan em que os próprios atores não entendem do que se trata, assim como aconteceu com A Origem. O John David Washington, que é o protagonista do novo filme, declarou que Tenet tem certa relação com A Origem, como se fosse um parente distante. Para quem não sabe, a grande piração de Tenet é o truque da inversão, que permite que os personagens experimentem eventos ao contrário, como por exemplo, puxando o gatilho para trazer uma bala de volta em vez de dispará-la. Todos os sinais nos trailers sugerem que as inversões são um fenômeno científico e não uma ocorrência sobrenatural, o que colocaria Tenet no mesmo campo tecnológico de A Origem. Tem quem ache que a organização que recruta o protagonista de Tenet poderia ser a mesma agência que desenvolveu o compartilhamento de sonhos de A Origem. E tem também quem pense que o papel de Robert Pattinson em Tenet lembra um pouco o Ames de Tom Hardy em A Origem. Lembrando que o Ames é um tipo de espião ao estilo 007, com sotaque britânico, roupas chamativas e um estilo de humor sarcástico. Essa descrição poderia se aplicar também ao Pattinson em Tenet, com base no pouco que a gente viu nos trailers. Aliás, há também quem diga que essa
cena aqui parece ser a mesma cidade limbo de A Origem. Por outro lado, Tenet não traz ninguém do elenco principal de A Origem, exceto pelo Michael Caine. A gente sabe que o Nolan é um diretor que gosta de trabalhar com os mesmos atores, e o próprio Caine apareceu na trilogia O Cavaleiro das Trevas como o mordomo Alfred Pennyworth. Por conta do mistério em torno dos personagens de Tenet, e considerando que o Caine falou que fazia pouca ideia do que estava acontecendo nas filmagens, é até possível que ele esteja reprisando o papel de professor Steven Miles de A Origem. Poderia ser uma ponte sutil e interessante entre os dois filmes, e que nos ofereceria dicas sobre o destino do Cobb de Leonardo DiCaprio, sem realmente mostrar o personagem na tela. Quem sabe? Você assistiu a mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, marcar os seus amigos que adoram Inception, A Origem, e aproveite para conferir este e mais vídeos no canal do Adoro Cinema no YouTube. Lá você encontra todos os episódios anteriores do Mitos do Pop. E conta nos comentários quais temas você acha que merecem um programa. A gente se vê na semana que vem. Se cuidem, tchau!